Olá, amigos, amigas, boa noite a todos, todas. Espero que tenham passado bem o final de semana. Aqui está dando muito reflexo na. Aí melhorou. Esse aqui é a minha mãe, esse aqui são meus netinhos. Bom, a primeira que chegou aqui foi a minha amiga Ana Terra. Eu quero aproveitar e fazer propaganda. Ela me mandou um livro dela maravilhoso. Já fiz a leitura dinâmica. É a história praticamente das suas principais composições, né? Ela que escreveu músicas para tanta gente famosa, Elis Regina, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Emílio Santiago, Nana Caymmi. Nossa, ela é famosíssima e eu não sabia. Eu sou meio fraco em MPB. E ela ficou de mandar o endereço dela por e-mail, para eu mandar um livro meu para ela também. Pessoal, agradecer aos canais parceiros, a TV 247, que retransmite meu curso e dá milhares de visualizações. Meu canal é uma abrangência menor, né? Esta aula dos três grandes rachas é a aula que eu tenho, digamos assim, o maior domínio, o maior acúmulo, porque, como sociólogo, um dos livros básicos da sociologia do Max Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? A gente lê por dever de ofício, mas eu, evidentemente, como marxista, não estou de acordo com aquela opinião, mas nós temos que ler, né? Mas o cisma de 1517, ele tem precursores históricos, ele não começou de repente, e tem sucessores mesmo, o famoso Calvin, né? Ele é francês, ele é depois, e é, existem outros cismas. Eu pensei que poderia concluir em uma aula este tema, não vou conseguir, vou ter que ir para a semana que vem. Esta aqui já é a 27ª aula da 7ª religião, e é natural que o cristianismo tome mais tempo, acho que é a parte 6, né? Deixa eu até escrever aqui para não esquecer. Então, nós vamos para a semana que vem. Eu finalizo semana que vem o cisma da chamada Reforma Protestante, né? Não vou falar da Contra-Reforma. Estou em dúvida se vou falar daqueles 30 conceitos básicos do cristianismo, como eu falei do judaísmo e do budismo, né? Talvez tenha que falar, né? Senão não vai ficar completo, né? Mas já decidi não falar dos pais fundadores, né? Daqueles 20 primeiros teólogos, doutores da igreja. Isso aí já abandonei. Bom, e aí vamos passar para a 8ª religião, né? Na ordem aí, que eu acho que a próxima já vai ser o islamismo, né? Mas tem muita religião pela frente. Como é um curso livre, não tem nenhuma pressa de acabar. Na semana que vem, essa semana que entra, né, eu começo o livro 5 no curso de literatura. Então, nós vamos para o século já XIX. O livro maravilhoso, A Primeira Mulher, então, o Orgulho e Preconceito, né, Jane Austen, Pride and Prejudice, em inglês, né? Fantástico livro. E seguindo o mesmo método dos outros livros,
falo primeiro da autora, da vida, né, provavelmente 2 aulas, e depois a síntese do livro, se der uma aula, se não 2, né. Bom, então, ao final da aula, eu agradecerei todos que mandaram alguma contribuição. É uma forma de vocês ajudarem o meu trabalho. Aqui já está bem calor, viu. Eh, Ao final da aula falarei da programação da semana também. Não posso esquecer de fazer propaganda da minha, digamos assim, obra-prima, né, a coleção Os 5 Grandes Revolucionários, né, que vai sair um livro único deles, num formato maior, sem os anexos, né. Não está vindo vento gelado aqui. Este combo, capa dura, com esse box muito bonito, 1.800 páginas, 800 ilustrações legendadas, está sendo comercializada por R$ 300 em até 6 parcelas, 6 juros. Eu vou começar uma campanha essa semana. Quem pagar em uma parcela única via Pix, é um Pix direto para a editora, não é na minha conta, vai ganhar 5% de desconto. Então vai ter uma campanha especial essa semana, por prazo limitado, né, com o frete já incluso, né, tá bom? Então vai ser 285. Feito aí as devidas propagandas, vamos começar a nossa aula. A reforma protestante, a pessoa, o cidadão que ficou famoso com esta reforma, eu não vou falar a vida dele, vou falar um pouco, talvez semana que vem. Martinho Lutero. Há um filme, eu não sei que plataforma está, se alguém souber, coloca aqui para me ajudar. Eu assisti no cinema, mas está em alguma plataforma aí. É um belo filme, uma reprodução de época. Eu gosto de filmes históricos de época. Martin Luther, né? Ele era alemão, morava naquela cidade de Wittenberg, né? E então esse cisma da igreja é que dá origem à reforma protestante. É um vigoroso movimento de contestação a várias, diversas, muitas teses da Igreja Católica tradicional que já não dava mais. Marilu, você sabe que você tem razão. Eu pratico uns preços igual ao MST, a editora do MST. A média é de 50 e poucos reais cada livro, né? Outro dia um cara veio me oferecer um sistema assim: você vai ganhar dinheiro sem produzir livro, não vai precisar ter estoque e tal. Aí eu ouvi, como é que funciona isso? Eu imprimo o livro. É aquele sistema digital, impressão por demanda, né? Aí ele disse que funciona assim: eu fico com, eu, dono do livro, eu fico com 20%, uma coisa assim, e eles ficam com 80%. Ué, eu não gasto nada, então eu ganho limpo 20%. Ah, tá bom. Aí ele falou: quanto é que custa um livro seu?
Eu falei: "O de Mao Tse-tung custa R$ 49,90, R$ 50. Então eu fico com 10, ele fica com 40". Ele falou: "Ih, professor, não dá não. Para nós fazermos esse negócio, o seu livro, só a tabela tinha que ser R$ 79,90". Eu falei: "Mas eu não vou aumentar o preço, né, só porque você quer, né". Então, de fato, um combo desse aí na Editora Record é R$ 600, né. Então, mas eu não quero ganhar dinheiro, não quero ficar rico com livro, eu quero ter dinheiro. Olha, esse livro aqui, ó, eu mandei fazer um exemplar só, 576 páginas, paguei 150. Essas editoras essas gráficas que faz um exemplar, né. Esse é o meu próximo livro, está pronto faz um ano, 576, mas é um livro Sociologia. Eu não consigo imprimir esse livro, não tem dinheiro. Que adianta escrever livro se eu não tenho recurso para publicar, né. Então eu queria ter recurso para publicar mais livros, né. História de todas as entidades de sociologia no Brasil e no mundo. Aqui tem a biografia de 200 sociólogos no Brasil e no mundo, desde o século XIX. Então, se vocês me ajudarem, vocês compram livros, né, compram livros meus, me ajudam a publicar novos livros. Eu sou um verdadeiro cristão? Quem escreveu isso aí? Eu sou um verdadeiro comunista. Os primeiros cristãos eram comunistas. Então, esse movimento de contestação ao conteúdo da igreja, ao conteúdo desse cristianismo institucional e à autoridade papal. Eles contestavam tudo, né? Eles vão dar início ao que ficou conhecido como protestantismo em toda a Europa. Isso marca o fim da Idade Medieval e o início da Idade Moderna. Marilu, obrigado. Qual é a história? Os primeiros protestos contra os privilégios do clero começaram no século XIV. Século XIV vai de quando a quando? Já ensinei a regrinha aqui. 14 você tira 1, 13, 1300. Aí começa em 1300, não. Não teve o ano 0, teve o ano 1. Então começa em 1301. Vai até 1400. Então, um cidadão chamado John Wycliffe, que viveu entre 1328 e 1384, ele criticava o luxo e as pompas das paróquias, das igrejas, do clero, né? E também depois dele veio Catarina de Siena, viveu, coitadinha dela, só 33 anos, né? Entre 1347 e 1380. Ela virou santa, Santa Catarina de Siena, e foi considerada uma doutora da igreja. Doutores são nomeados pelo Papa, né? E ela desculpa, não é perseguiu, ela andou com seus seguidores por grande parte do que é hoje a Itália, né, para defender a reforma do clero. Ela era vinculada ao Papa Gregório XI, com quem manteve uma troca de correspondência que foi preservada, né? Outro importante precursor do protestantismo foi Jan Hus, ou João Hus, que viveu entre o século XIV e XV, 1373 e 1415. Ele foi um grande reformador, foi queimado vivo.
morreu cantando uma música que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta reforma que ele apoiou teve apoio da maioria dos nobres na região da Boêmia. É uma região da Europa Central, atualmente República Tcheca. Vou aqui enumerar alguns fatores, pelo menos 4 fatores, que contribuíram para a reforma protestante. O primeiro, inegavelmente, foi a reforma que a gente fala reforma da imprensa, na verdade foi a invenção da imprensa, mas não foi bem a invenção da imprensa, foi a invenção do tipo móvel. Que é o tipo móvel, por Johannes Gutenberg. O tipo móvel, cada letrinha era um tipo. E eles montavam as letrinhas, compactavam numa folha, numa forma, batia, né, um martelo especial, aí a folha passavam uma tinta nisso, a folha de papel era colocada, estava impressa e você modificava esta forma gráfica, né, de tal maneira que você não precisava, porque antes as formas tinham que ser feitas, eram placas que você tinha que moldar, né, você tinha que esculpir de forma definitiva. Olha o trabalhão que dava. Depois agora ele inventou o tipo móvel. Cada tipo de chumbo na pontinha daquela, né, daquela daquele tipo, tinha uma letrinha, de vários tipos, de vários desenhos, né. Isso foi mais ou menos 1450. E adivinha qual é o primeiro livro que ele imprimiu? Ele mesmo, a Bíblia. Demorou 5 anos, só em 1455 ficou pronto. Alguns exemplares da primeira edição estão preservadas no na LOC, LOC, é a sigla inglesa, Library of Congress, a Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos. Claro que no Vaticano tem, né? E mais algumas. Johannes Gutenberg viveu 68 anos, entre 1400 e 1468. Então, a imprensa contribuiu para a popularização destas novas ideias de protesto subversivas. O segundo aspecto foi o nacionalismo. As igrejas passaram a ser nacionais. Aí passam a acontecer as primeiras traduções da Bíblia para línguas locais. Para a língua alemã, Lutero vai fazer em 1521. Você já imaginou que a primeira Bíblia, o Velho Testamento, era escrito em hebraico? E as primeiras Bíblias do Velho Testamento datam de mais ou menos 600 antes da Era Comum. E se a primeira tradução para o alemão foi 1500, mais ou menos, então demorou 2100 anos para um cidadão da região que hoje chamamos de Alemanha, cristão, poder ler a Bíblia. Ele não poderia ler a Bíblia, porque ela era em hebraico. E o Novo Testamento era em grego. Também ninguém poderia ler. Se só 3% sabiam ler, vai saber ler grego?
né, sabiam ler a língua local, alemão, né. Então o nacionalismo também ajudou. O terceiro é a chamada simonia. O que é a simonia? Simonia é o ato de vender favores divinos. Então, simonia. Eles vendiam de tudo, bênçãos, cargos na igreja, cargos eclesiais. A origem do termo simonia, não é, vem de um personagem. Ele é real porque tem muita coisa que é fictícia no Novo Testamento e no Velho. Mas por que ele é real? Porque ele consta. Não, na Batista, não sei se é um protocomunismo, né? Teria que estudar melhor, essa pergunta é difícil. Eles foram perseguidos pela igreja, né? Por que que ele é uma figura? Porque ele consta no Ato dos Apóstolos. Tudo que está no livro chamado Ato dos Apóstolos é considerado histórico, porque e as epístolas são consideradas históricas. Os evangelhos não. Os evangelhos são. Tem coisas históricas lá, mas tem coisas não históricas. Tem coisas teológicas lá. E o evangelho menos histórico é o evangelho de João. Esse aí é o mais tardio e o mais teológico, né? O mais religioso. Não se preocupe em se basear em nada de fatos, né? Os outros ainda têm, né? Ele tem semelhanças entre ele. Os três é possível que tenha uma fonte chamada fonte Kill, né? Comum, mas ninguém sabe qual é, nunca se descobriu. Mas os evangélicos canônicos não são fontes históricas, né? Mas as epístolas, sim, são cartas. Cartas que não existe mais nenhuma, mas existem cópias de cópias de cópias, preservadas, com fidelidade. Né? Muitas, centenas, dezenas. E este Ato dos Apóstolos, esse Simão Mago, aparece nesses Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 18 a 19, onde ele pede a Pedro, né, ele tenta comprar de Pedro o poder, né, de efetuar milagres. Então, simonia é o ato de comprar, vender, negociar, não é? E isso existia. Você comprava indulgências, por exemplo, né? Esse é o que mais as teses de Lutero, Luther, eu não vi ninguém aqui falando de, se alguém achou aí onde Luther, que plataforma está o filme? Alguém dá uma pesquisada para mim, por favor, para ajudar a nossa comunidade aqui, onde se pode assistir o filme hoje? Martinho Lutero, Martin Luther. É com um ator importante. É antigo o filme já, deve ter uns 10, 15 anos, mas é um filme muito bom. Até eu assistiria de novo. Ele relutou muito em escrever essas teses. Escrever não, publicar. Não se sabe a data exata que ele pregou na porta da igreja. A data que ele mandou a carta para o bispo, 31 de outubro de 1517. Não se sabe se ele pregou na porta nesse dia. Provavelmente foi antes que ele pregou na porta. Então, o título das teses é 95 teses para provar que as indulgências não funcionam. Então, ele se insurge principalmente contra as indulgências. Que são indulgências? As pessoas compravam o passaporte para o céu. Olha, estou comprando aqui a absolvição de
todos os meus pecados na terra. Na hora que eu morrer, eu vou direto para o céu. Direto, direto. Não vou passar, não vou fazer uma escala nem no purgatório. Quem está acompanhando o curso de literatura meu viu lá o livro de Dante Alighieri, né? Divina Comédia, né? O purgatório, né? Não passa nem no purgatório, que é uma invenção da igreja, né? E o quarto, Luther, Cair da Noite, esse é o nome do filme? Não é, não. Eu assisti, o nome do filme é Martinho Lutero. Acho que não sei se é Netflix. O quarto é nomeações de cardeais sobrinhos. Os cardeais não tinham filhos, com exceção de um que eu vou falar daqui a pouco, que gerou a família Borgia. Durante quase 700 anos, papas nomearam parentes, e os parentes preferidos eram os seus sobrinhos. Então ficou famoso os cardeais sobrinhos. O espírito da Renascença e o impacto do humanismo crescia naquele momento, também influenciaram essas mudanças aí nesse espírito que levou a essa reforma, né? E a preocupação com a corrupção, a imagem da igreja era a imagem da corrupção, a imagem que se tem hoje desses políticos tradicionais, e o povo sabe distinguir aqueles. Aqui, ó. O filme está na plataforma Loki ou na Amazon. Obrigado. Eu sou assinante dos dois. Então a igreja tinha essa marca, essa mancha, a corrupção, né? O povo sabe distinguir o político vinculado ao povo, lutador, né? Tem o filme no Prime. Prime Video da Amazon, né? Obrigado. Lutero, na Prime Video. Obrigado. Tem uma série na Netflix, chamado Luther, o Cair da Noite. Olha aí, outra dica, então. Então tá resolvido, ó. No Prime Video tem Martinho Lutero. É um filme completo. E no Netflix tem uma série, essa aí eu não assisti. Luther, o Cair da Noite. Martinho Lutero. Para a reforma da Igreja Católica. Esse é no Prime Video. Tá no Loki. Mas esse Luther, o Cair da Noite, não é aquela série daquele negão francês que engana a polícia? Não, será que não está confundindo isso, Maria Marta? O Cair da Noite, será que é o Martinho Lutero mesmo? Bom, vamos checar, hein? Vamos lá. Havia um movimento para que a liturgia... Deixa eu tomar um gole aqui. Hoje não vou ter café, porque minha esposa, que é uma cristã fervorosa, foi orar para o Senhor dela. Eu brinco com ela, você vai orar para aquele que não te escuta? Ela fala, escuta sim. Aí eu vou para a segunda fase da provocação, né? E ele responde. Aí se um dia ela falar assim, ele responde. Ela não fala, né? Porque se ela falar assim, ele fala comigo, aí eu vou dizer, nossa, você está ouvindo voz? Se você estiver ouvindo vozes, aí você tem que procurar um especialista. As provocações, mas não passa disso. Aqui é um respeito mútuo de um ateu, né? Ela fala que as irmãs da igreja oravam para ela arrumar um marido. Aí eu falo assim, pois é, não deu muito certo, né?
Arrumou, mas arrumou um ateuzão aqui. Brincadeira, viu, pessoal? Vamos lá. Tem que brincar um pouco, né? Vocês leram O Nome da Rosa? Vai chegar no meu curso lá do Nome da Rosa, que é a história do livro. E eu não sei se é verdade, né? Porque, não sei, nunca soube de Aristóteles escrever um livro sobre o riso, né? Mas não vou contar o livro eu posso contar, mas não vou contar o segredo, né? Do Lutero de 2003. Isso aí, Cleison. Mas o que eu queria dizer é que a gente tem que brincar um pouco, né? O mundo não é. A liturgia das missas, eles lutavam para que fossem celebradas na língua do povo. Seria possível se essas missas fossem celebradas na língua local. Elas eram celebradas em latim, né? Para que o povo pudesse entender. Você já imaginou? Durante 1500 anos, os padres celebravam missas em língua que o povo não entendia o que eles falavam. Que coisa impressionante. E esse povo era cristão fervoroso, mas não entendiam as celebrações. Que coisa impressionante, né? E eles queriam também que os leigos pudessem receber a comunhão, pão e vinho, e que os padres pudessem se casar, né? Eles defendiam o fim das indulgências, que essa era a questão mais importante. Por fim, também eles defendiam o fim do conceito de purgatório. E aí eu vou contar aquele papa para vocês. Isso tem uma série na Netflix, eu assisti, Os Borgia, né? Esse Luther no Netflix é policial, é verdade. Esse eu assisto, eu gosto dele. Tem o Luther lá antigo e tem essa série nova Luther, né? Não tem nada a ver com Lutero. Esse Papa é o Alexandre VI, 1490. Ah, essa data está errada. Essa data está errada aqui. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo rapidamente ver aqui. Ele viveu entre 1431 e 1503. Então, esse foi um dos papas mais controversos da Renascença. Por quê? Vou contar para você porque teve 7 filhos. Entre eles, Lucrécia e César Borgia, são os famosos Borgias. Foi em resposta a tudo isso que Lutero vai publicar as suas famosas 95 teses de Wittenberg ou Wittenberg, na Alemanha, na região da Alta Saxônia. Razões políticas. 4 razões políticas. Primeira, a questão central era o comércio do perdão, que vulgarmente, popularmente chamado de indulgências. Então, era sempre possível comprar o perdão dos pecados que as pessoas tinham. Segundo, os reis europeus, todos eles eram reis absolutistas, queriam para si
o chamado direito divino dos reis. Que eram esses direito divino dos reis? Era uma doutrina política muito antiga, segundo a qual o poder de todos os reis teria como fundamento a vontade de Deus, não é dos deuses, é de Deus, só tinha um Deus para eles. A origem disso vem, nós já vimos isso, chamado cesaropapismo, que vem lá do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, que durou 1000 anos mais do que o Império Romano do Ocidente. Não confundir a queda do Império Romano do Ocidente com a queda da Igreja Romana. Roma continua existindo, a Igreja, né? Mas esse movimento césaropapismo, ele se consolida na Inglaterra e na França. Então, esse conceito da origem divina do poder continua existindo na França e na Inglaterra, né? Terceiro, aqui é o mais importante. Isso aqui é que eu mais entendo e é o que eu mais estudei, é o que eu mais desenvolvi, porque é o meu lado marxista e que Marx também mais estudou, que é a base econômica de uma sociedade. Tem alguma coisa nesse negócio aqui que me espeta. Machuca. A igreja tradicional proibia o juro, a usura, e proibia o lucro. O feudalismo, neste período, já estava acabando, já estava decadente. Aquela curva assim, ele já estava bem aqui. E qual era o sistema que já estava se iniciando? Era o capitalismo. Então, o que nós temos, assim, que, como do nós. Como eu não tenho recurso, é um canal sem recurso. Tenho minha amiga Maria Luísa que me ajuda, mas se eu pudesse. O pontilhado é o novo sistema. Ele já está surgindo, mas ele não se consolida, que é o capitalismo. Mas o feudalismo já está aqui, ó, já está acabando. Esse período aqui, ó, que eu vou rachurar, esse período rachurado é o que nós chamamos de transição. Esse período a terra treme. O que acontece? Nenhum período, nenhum sistema sociopolítico e econômico acabou totalmente, nenhum novo se consolidou. Nós somos materialistas, nós marxistas. Para nós, a base material da sociedade, a economia, é o fundamental. As ideias, a ideologia decorre da base material. Quando muda a base material, as ideias mudam. Não será possível nesta nova sociedade capitalista pensar como um feudalista. As classes sociais que existiam no feudalismo vão desaparecer e dar lugar a outras classes sociais. A ideologia do feudalismo dará lugar a uma nova ideologia, que será o capitalismo. A classe dominante no feudalismo, que era o senhor feudal, dará lugar
a uma nova classe dominante, que será a burguesia. Bom, eu não vou poder, né, me deter muito nisso, porque não é o foco do nosso curso. Eu falei muito nisso naquele curso sobre concepção marxista de proletariado. Pode recuperar aí. Então, a velha igreja estava ainda apegada a ideias, ela estava em contradição com a base da sociedade. O feudalismo já estava desaparecendo e ela ainda apegada a conceitos que já estavam em contradição com a base material. E Lutero e os novos reformadores, que viria Calvino, o Knox, o Hus, eles estavam afinados com a nova base econômica que estava surgindo, e o pensamento deles estava muito mais de acordo com a nova sociedade que estava emergindo. Não sei se vocês estão conseguindo, se eu estou me fazendo entender, né? E é o livro, eu não estou de acordo com o livro, mas o livro é fantástico. Mas eu não estou de acordo, porque a minha explicação marxista é outra, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Quem é que colonizou os Estados Unidos, né? Ali é mais calvinista do que luterano, né? São os presbíteros, presbiterianos, né? E o quarto e último aspecto político foi o desejo dos nobres e reis de se apossarem das riquezas e dos bens e das propriedades da poderosa Igreja Católica. E não só isso, também deixarem de pagar tributos para esta igreja. Há outras questões. A questão da sola fide. O que é sola fide? É palavra latina. Por fé somente. É a doutrina da justificação pela fé. Sola fide. Isso opõe protestantes aos católicos e ortodoxos. Os protestantes afirmam que é exclusivamente pela graça de Deus daquele que crê por causa da obra redentora de Jesus Cristo, que terá seus pecados perdoados e sua vida modificada. Ou seja, é impossível. Deixa eu descer um pouco aqui. Por isso é impossível comprar o perdão. Só a fé perdoa, né? Um outro conceito fundamental dos protestantes e de Lutero é a chamada sola scriptura, que é o princípio da soberania do texto da Bíblia. Escritura é escritura. Sobre quaisquer outra interpretação, seja papal, seja conciliar, pode reunir 1000 bispos em um concílio. A interpretação que este concílio fizer da Escritura não vale nada para os protestantes. A última palavra, a primazia, é o texto literal da Bíblia. A Bíblia é o juiz supremo. Ela é santa, ela é inspirada,
ela é verdadeira. Ela é um dos 5 ensinamentos sobre os quais o protestantismo foi edificado. Aqui eu fiz só um pequeno resumo. Sola fide, já falei, sola scriptura, solo Christus, você só pode adorar Cristo, sola gratia, é só pela graça, e solo Deo gloria, você só pode dar glória a Deus. São os 5 princípios dos protestantes. Aí tirei uma frase de Lutero que, neste mundo maravilhoso da internet, eu achei que diz assim, abre aspas, olha como o cara é radical. Um simples leigo armado com as escrituras é maior que o mais poderoso papa sem elas. Então, o papa pode estar sem as escrituras, mas ele pode ser o mais poderoso. Mas o simples leigo com as escrituras é mais poderoso. Ah, querida linda, muito obrigado, viu? Obrigado. Essa aula me deu um trabalho, mas gastei tantas horas. Não é brincadeira. Só parei hoje para almoçar com os netinhos e a filha. Fazendo um parênteses, né? Filha única. Os 2 netinhos disputando assim, um agarrado no meu lado, outro agarrado nela, né? Eu falei, mas ela é minha filha também, né? Eu peguei na mão dela assim, né? Aí minha esposa falou, já pensou? Ela é disputada pelo marido, pelo pai e pelos 2 filhos. Coitada. Ai, ai. A data mais ou menos aceita como marco da reforma, já que ninguém sabe a data exata da pregada de martelo das teses na igreja, de Wittenberg, ou Wittenberg, é 31 de outubro, né? Que foi quando Lutero enviou a carta ao arcebispo de Mainz. Onde fica Mainz? É a capital da Renânia, na Alemanha. O título da tese é 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências. Ele desenvolveu um tratado. É eficácia essas tais de indulgência? Então ele mostrou 95 pontos que não há eficácia nenhuma em você vender indulgências. Entre 1517, ele publicou em 1521, ele foi perseguido. Ele teve que entrar na clandestinidade, ele teve que se esconder. Eu não anotei o nome do castelo, que ele ficou lá quietinho, mas ele estudou muita coisa. E neste período ele desenvolveu uma série de teses e teorias, fora das 95 teses, onde ele vai se confrontando com as teses tradicionais de uma igreja que já tinha 1,5 milênio de existência, que já tinha um papado estruturado, que já tinha tido centenas de papas, que já era chamada de Santa Madre, que já era a maior senhora feudal da Europa. Sem possuir terras, ela era a maior senhora feudal, porque sem as bênçãos do Papa, ninguém poderia ter nada, ou ela era praticamente dona de tudo, né? Então, ele se concentrou em estudar e desenvolver teses que contestavam vários aspectos. Quais foram estes aspectos? Nós usamos o termo popular, ele então passou a
bater de frente. Ele vive conflito porque ele tinha ligações com o Papa da época. E o Papa da época relutou em excomungá-lo. Isso aparece bastante no filme, né? Vou assistir de novo, inclusive. O ator, eu esqueci o nome dele, mas ele é um ator conhecido. Era jovem na época, né? Então, acho que passam 6 ou 7 anos até que ele é excomungado, né? Lutero foi cooptado pelos nobres e pelos burgueses. Então ele foi, de certa forma, assim, usado, né, porque suas ideias estavam de acordo com o desenvolvimento do capitalismo. Né? Então, o protestantismo é o cristianismo adaptado para o capitalismo, né, daquele momento do desenvolvimento histórico. Depois veio a Contra-Reforma, né, da Igreja. Mas veja as teses polêmicas dele, né? Primeiro, devoção a Maria. Eu estou com a minha esposa há 14 anos, né? Eu ouço música sacra e gregoriana boa parte do dia. Depois ouço música clássica, ouço músicas armênias, indianas. Eu tenho derviches, gosto muito. Tem uma música bastante. Não é tão amplo o meu repertório, mas é, mas eu gosto da. Esse o canto gregoriano é o canto monotônico, né? Ele não tem, não tem instrumento, né? Só a voz humana. Acho bonito. E eu gosto da, das duas Ave Marias, né? Mais a de Schubert do que da de Bagunot, né? E eu notei, nós estamos juntos há 14 anos, e eu notei que a primeira vez que eu pus no carro a Ave Maria para ouvir, eu notei que ela não, né, uma cristã fervorosa, eu não sou, né? Ela, um certo desdém, né? Eu sabia que ela era protestante, né? Mas por que você não gosta? Não tem, para mim não, Maria não diz nada. Por quê? Aí vem os protestantes, eles, Maria é uma pessoa como outra qualquer, né? Esse negócio de mãe de Deus, há uma invenção no catolicismo de que Maria, inclusive, ascendeu aos céus. Não encontra, que eu saiba, não encontra respaldo bíblico isso, né? Bom, isso é uma coisa. Crítica à adoração dos santos. Então, Lutero desenvolve, né, esse negócio e vai fundo, né? Crítica do celibato, que foi uma invenção de um dos 5 primeiros concílios que não são considerados concílios unitários. Nós aqui estudamos os primeiros concílios a partir de Nicéia 325, mas antes disso houve 5 pequenos concílios. O do ano 69 estabeleceu o celibato, né? E a igreja assumiu o celibato, né? Ele bate de frente, né? Aí, então, que os protestantes, padres, reverendos, né, eles, então, passam a casar, né? Ele criticou o chamado monaquismo. Monaquismo é uma corrente que abdica de todos os objetivos das pessoas comuns em prol das práticas religiosas. Você passa a viver em mosteiros, né? Nesse ponto, os luteranos não abandonaram os seus mosteiros, então eles continuaram
não seguiram Lutero, né? A popularização da nova igreja só foi possível pelo uso intensivo de panfletos baratos impressos pelas novas gráficas que passaram a proliferar por toda a Europa, bem como das Bíblias vernáculas, que são as Bíblias vernáculas, as Bíblias finalmente impressas nas línguas dos povos locais. Nós vamos falar daqui a pouco, na próxima aula, de Calvino, né? Jean Calvin, João Calvino, que traduziu a Bíblia para o francês, como Lutero traduziu para o alemão, e essas Bíblias, as Vulgatas, vão ser popularizadas. As teses luteranas explodiram também, abraçadas que foram pela burguesia europeia, particularmente a inglesa e os colonizadores dos Estados Unidos. Então, paro por aqui. Semana que vem vamos ver Calvino, vamos ver o escocês lá, o Knox, vamos ver o racha da igreja lá na Inglaterra, do rei Henrique VIII. Nós tivemos aí algumas contribuições que eu vou mencionar agora, que eu agradeço muito. Tivemos 2 novos membros, aqui o Gavlinski, sempre amigo que doa contribuições que me ajudam muito. Nós tivemos aqui deixa eu colocar aqui o Carlos Zero entrou de membro, minha amiga que mandou o livrinho para mim, a Ana, não vai esquecer, Ana, de mandar no meu e-mail o seu endereço. Sei que você mandou por Zap, mas estou recebendo 500 por dia, eu esqueço. E o Carlos Thomas Muntze entra na reforma. Ele foi um. Não sei se eu vou conseguir falar, porque são muitos, né? Eu não tenho tanto tempo assim, né? São esses os que fizeram alguma contribuição. Pessoal, lembrar vocês que todo dia, 10h30, eu estou na TVT. Quarta-feira, às 13 horas, eu estou no 247. Quinta-feira, às 17 horas, é o curso de literatura. Essa semana começa o livro 5, Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Tem filme muito bem adaptado. E lives extraordinárias. Essa semana retoma a Rosa, Painel Brasil, terça, 18 horas. Ela ficou 3 semanas de luto. Eu vou fazer uma ou duas lives, né? Obrigado, Gilcimar. Vou fazer lives extraordinárias. Dia 7, sábado, vai ter uma super live de vários canais que nós estamos organizando. Eu vou ser um deles, que no seu horário que eu vou falar. É isso. Está aí meu site. Se vocês quiserem adquirir meus livros, está aí meu Zap. Quem não está na minha lista, manda um oi para eu colocar você na lista. E era isso. Boa semana para vocês. Obrigado por tudo. Um beijo em todos. Tchau, pessoal.